E o Corinthians perdeu mais uma pela Sul-Americana. O Corinthians, que no Campeonato Brasileiro ainda não venceu, ainda não fez gol. Ontem, de novo, não venceu e não fez gol. Já são 4 jogos que o Corinthians não faz um gol. E na Copa Sul-Americana perdeu a liderança no grupo, foi ultrapassado pelo Argentino Júnior. Tem bastante coisa para falar do Corinthians, tem a questão do Cássio, tem o time dentro de campo, fora de campo também, o time numa situação muito difícil. E vamos começar falando do Corinthians mesmo. A derrota de ontem para o Argentino Júnior, 1-0 pela Copa Sul-Americana, mais uma partida muito ruim do Corinthians. O Argentino Júnior jogou bem desfalcado, o Argentino Júnior tem a semifinal da Copa da Liga da Argentina no final de semana contra o Vélez, então vários jogadores, 7 no total, não foram relacionados, não jogaram. Então era um time mais para reserva do Argentino Júnior, que venceu o Corinthians por 1-0, fez um gol no início e pouco sofreu, né? O Corinthians não ameaçou muito a equipe argentina durante todo o jogo. Vampeta, boa tarde para você. Você comentou o jogo ontem, depois a gente esteve junto aqui no Canelada. Vamp, uma atuação, se perder na Argentina até não acho que é nada absurdo, mas o Corinthians joga muito mal, né? E nesse jogo, nos outros, isso que preocupa bastante, né, Vampeta? Boa tarde, Bruno, professor Vanderlei, Zé, boa tarde a todos. Perder na Argentina não é normal para os times brasileiros, né? Se você pega esse Argentino Júnior, o atual campeão da Libertadores, que é o Fluminense, sofreu. Sim. Né? O ano passado, né? Lembra que foi um goleiro, né? Foi o goleiro até pro gol. Foi o goleiro foi expulso. O goleiro foi expulso, o goleiro Linha foi. Né? O que surpreende é que folha de pagamento, a gente vai contar isso tudo, tem que contar sim, o poder aquisitivo de cada clube, principalmente dentro da América do Sul, a própria economia de cada país. Né? O Corinthians não joga bem de novo, 4 jogos sem fazer um gol, 4 jogos, professor, dá, sabe o quê? O cara estava vindo na televisão, 99 vezes 4, 36. 360 minutos sem fazer gol. Eu digo, não, mentira. Tem um desconto. Tem um desconto dos acréscimos. 400 minutos aí, pode botar aí. Mais de 400 minutos que não faz um gol. Tá ali, acho que ainda classifica dentro da Sul-Americana, no seu grupo. Mas o futebol jogado pelo Corinthians, eu acho que, como time, eu não posso falar no valor individual de cada um, que aí pertence a cada uma vez, você não joga bem no Corinthians, mas pode ir bem em outro clube. Mas como time, conjunto, o time é ruim. O time é ruim. Ontem, quando o treinador tenta mudar, né, o sistema, o primeiro tempo jogou muito mal, que ele volta com 3 substituições. O zagueiro... Raul Gustavo. Raul Gustavo é expulso. Eu falei até burro. Burro, não estou falando que ele é burro. Burro, atitude de burro no momento do jogo. Né? Dá uma cotovelada no bandeirinha, deixa o time com 10. E por aquilo que pareça, com 10, não é que sofreu tanto, mas também o Argentino Júnior abdicou de jogar por quê? Opor 9 jogadores, tem uma semifinal lá no campeonato deles, na liga deles, né? Mais um jogo difícil, que não joga bem. O Corinthians na temporada, professor, da Série A e Série B é o time que mais perdeu. Eu estava fazendo os cálculos ontem, peguei um papel, uma caneta fazendo o jogo, né? Fausto Favara narrando, só olhando o que é que eu estou anotando. Campeonato Paulista. Foram 6 derrotas. 6 derrotas no Campeonato Paulista. São Paulo, Santos, Ponte Preta, Ituano, Novo Horizontino. E teve mais um cacete aí, que agora eu não estou lembrado. Mais um cacete. Brasileiro, 2 pau. Já na 3 rodadas, 2 cacetes. Foi pro São Bernardo. São Bernardo. Com um a menos. Com um a mais, aliás. Com um a mais, 6. Com 2 do Brasileiro, Juventude e Red Bull Bragantino, 8. E agora na Sul-Americana, 9. O Flamengo, que tem aquele super time, né? Todo o Flamengo, todo o poder do Flamengo, mal folha. O ano passado, todo mal perdeu 20. Com o plantel que tem. Chegou a ser segundo, chegou ali na final do Brasileiro, terminou em terceiro ou segundo, né? Eu fico imaginando esse plantel do Corinthians, já estamos em abril, indo para maio. Já são 9 cacetes. Se não melhorar, vai brigar o ano todo para não cair. Pode classificar em segundo no seu grupo, na Sul-Americana em primeiro? Pode. Pode pegar um terceiro que vem da Libertadores? Também pode. Não é que a Libertadores também não, os grupos lá de 4, o terceiro vem de lá, que seja favorito. Lá também tem cada baba do lado de lá. Mas assim, o futebol apresentado é que se assusta, né? Botar na conta do treinador novo, o cara acabou de chegar, de repente as ideias são boas, mas o time, como o time, é ruim. A ideia dele talvez não seja ruim. Caiu no Corinthians, o trabalho dele, do Cuiabá, vem pro Corinthians, treinador novo, tem essa experiência toda, a gente viu que o Carpini sofreu aí agora no São Paulo. Mas como time mesmo, conjunto, e aí fora a bagunça também de administração, né?
Aí você não se sente seguro. Aí você vai para a coletiva, principal jogador do clube, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, está entre os 5 maiores ídolos, entre os 3 maiores ídolos, Cássio. Momento frágil nos últimos anos. Aí fala, não sei se é um momento meu, tô indo psicólogo, tô indo psiquiatra. Ele falou psicólogo e psiquiatra, falou os dois. Psicólogo e psiquiatra, né? E tal. Cássio é o cara responsável para ter tranquilidade, tentar passar essa tranquilidade, né? Com você já tá ruim, sem você fica pior. Vai dizer que o Carlos Miguel vai chegar, entrar e a bola não vai mais ir lá. Ninguém vai mais atacar o Corinthians porque tem o Carlos Miguel. Mas ao mesmo tempo eu acho assim, quando tá também no auge, Cássio, tá no melhor momento, eu como ex-atleta já viveu isso, foi a Copa do Mundo, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, tudo a mil maravilhas. Tem uns percalços da vida também. E ele como principal jogador do clube, e um dos maiores da história do Corinthians, talvez de cabeça quente sai ali, hoje refletindo melhor, pode passar mais segurança, porque o time é ruim. E se o Cássio abre mão, larga, imagine o resto. Ô Vamp, você falava das derrotas, né? O Kaique colocou aqui na pauta. O ano passado o Corinthians perdeu 23 jogos no ano em 73. Então tá bom, que o Flamengo perdeu 20. Sim. Aí a taxa, né? Se você fizer esse cálculo, ele perdeu 23 de 73, ele perdia mais ou menos, 3 derrotas a cada 10 jogos. Era mais ou menos isso. A cada 10 jogos ele perdia 3. Perdeu 31% dos jogos. Esse ano já perdeu 9 de 20. Essa taxa, ele perdeu ano passado 31, ele já perdeu 45%. Esse ano, proporcionalmente... Pode ir para 27. Ele está perdendo mais. Ano passado ele perdeu cerca de 31%. Se não melhorar. Esse ano ele perdeu 45% e até agora ele jogou o Paulista, ele está começando o Brasileiro. Mas, professor, o que não entra na minha cabeça é o seguinte, ter a terceira folha de pagamento mascarada do Sim, E o time... Será que os meninos aí não podem pegar, não? Que são as 10 maiores folhas, as 5 maiores folhas? 10. Vamos ver, deve estar. O Flamengo. Eu estava vendo agora no Sport TV, os caras estavam pegando lá. Talvez o Galo. Os meninos podem pegar aí para ver. Eu quero saber aonde o Corinthians está nesse ranking. Porque não tem jogador, não tem jogador para ter essa folha toda. Não justifica. Nossa senhora, o tamanho da folha. E o que... Uma bola jogada não justifica. A gente até falava ontem, né? Se tivesse pelo menos a justificativa, a gente tá... O time é ruim porque a gente tá bom na casa. O Flamengo ano passado perdeu 20 e não ganhou nada. Mas você sabe que o Flamengo tem jogadores bons e jogadores caros. Sim. Não jogou aquela bagunça e tira São Paulo e vem outro treinador e manda embora. Ficou uma bagunça total. O Tite chegou agora e tá consertando. Mas você vê lá que... Não, a folha do Flamengo o Gerson ganha isso mesmo. O Gabigol, o Pedro, o Bruno Henrique, os caras que tá lá, o Felipe Luiz, Davi Luiz, cara, tudo com briga lá em cima, não lá embaixo, né? Não, temporada horrível, mas você vê que a folha... Temporada horrível, mas brigando pelo título. Chegou numa A reclamação não foi campeão. Não brigou para não cair. Sim, e foi surpreendente, né? O Corinthians, acho que ninguém ficou muito surpreso, né? De perder quantos 23 jogos, né? Acho que ninguém ficou muito surpreso. E se esse ano ultrapassar esse número, ninguém vai ficar nem um pouco surpreso, né? Até o normal. Acho que eu ficaria surpreso se perdesse muito menos do que isso, né? Então, é um time realmente muito fraco. Eu queria só dizer, com relação ao Cássio, você já pode falar, Bruno? Claro. Vamos lá. Com o Cássio, eu acho que esse foi o grande destaque. A entrevista do Cássio depois do jogo. Ele estava lá com os olhos vermelhos, né? E claramente emocionado, abatido, desconfortável, né? Abatido pela situação. Então, e ele revelou, palavras dele, o fato de estar buscando, ou buscou, né, Bruno, psicólogo e, psiquiatra. Isso, para mim, é extremamente importante. De cara, eu quero dizer que é muito importante que a equipe multidisciplinar do Corinthians precisa se pronunciar. Essa cobrança que eu estou fazendo, eu fiz no caso Rames Rodrigues. Então, não é caso do Corinthians. Em algum momento, no caso Rames Rodrigues, a equipe multidisciplinar do São Paulo tinha que se pronunciar. O que está acontecendo com ele? E aí depois veio aquela conversa que o próprio elenco deu uma dura nele. E eu peguei, recuei, para admitir que parece que o problema é ele mesmo, ele que não quer fazer prosperar. Se vai mudar agora com o técnico argentino, eu não sei. Mas esse é o cenário. Agora, com relação ao Corinthians, agora é a hora da equipe multidisciplinar do Corinthians se pronunciar. O problema emocional, ele consultou um psicólogo, o problema emocional do Cássio está prejudicando o Cássio em campo ou não? É ela que tem que responder isso.
É muito importante, porque a condição emocional do Cássio está sob controle, ou é melhor tirar o ídolo do palco por algum tempo? É essa a resposta que a equipe multidisciplinar do Corinthians precisa responder depois da entrevista de ontem. O fato dele procurar um psicólogo, nada contra. Não tem uma regra para você procurar um psicólogo. Se você não sente nada, você pode procurar um psicólogo. Você pode descobrir que valeu a consulta. Agora, se você sente um sofrimento emocional, você tem que procurar um psicólogo. Talvez seja por isso que o Cássio procurou um psicólogo ou alguém indicou. E o psiquiatra que ele falou? Um psicólogo pode, dependendo da medição da dor que o cara está sentindo, indicar que ele procure um psiquiatra. E aí, o que é que acontece? Entre alguns sintomas que o cara procura o psiquiatra. Eu estou falando entre alguns sintomas. Tristeza profunda, abatimento profundo. É assim que você vê o Cássio? Se você vê o Cássio dessa maneira, com tristeza profunda, com grande abatimento, então ele procurou o psiquiatra. Isso quem tem que saber é que convive todo dia, ele está todo dia lá, mais com ele mais do que a família. Ele falou... Porque nisso ele sai para concentrar. Então, ele falou isso numa entrevista importante, é coisa pública, eu não estou falando nada demais. Certo? Então agora é a vez da parte multidisciplinar do Corinthians responder. É verdade, ele procurou, mas a condição emocional dele, pelas nossas avaliações e pelo psicólogo, sei lá por quem, não está influenciando o rendimento dele em campo. Ele foi ao psiquiatra e o que aconteceu? A equipe multidisciplinar tem a obrigação de saber como está a situação. Então é isso. Se não estiver afetando, ele continua jogando. Se estiver afetando, ele precisa ser tirado do palco. Talvez seja essa, eu não sou especialista, talvez seja essa uma solução para que ele volte a ter total equilíbrio e possa dar aquilo que ele sempre deu ao Corinthians. Eu acho esse assunto, viu, Bruno? Ontem, depois, essa entrevista para mim foi mais importante, porque o Corinthians, eu tinha certeza absoluta que não era o favorito do jogo. Então, para mim, não foi, perdeu na Argentina. A gente vai falar do Cássio, temos as declarações dele. O Vampir, o Kaique mandou aqui, não a folha salarial ainda, mas os gastos com reforços esse ano, né? O Corinthians é o terceiro, né? Isso aí vai gastar. Os caras gastam sem ter nada. Tu vai sair, eu quero saber folha. Os times que têm as maiores folhas do país. O Corinthians está a terceira. Por que gastar? Isso acontece, Bruno? O cara compra, se não tem nada, sai gastando a 1.000. Comprou 10 jogadores, gastou 130 milhões de reais, né? Só gastou menos que o Flamengo e que o Botafogo, né? O Flamengo só comprou 3. A folha, é a terceira ou quarta folha, né? Com cerca de 22 milhões de reais por mês, né? Que é a terceira ou quarta. Deve estar abaixo ali do Flamengo. Ele vai pegar aí, pega aí, trabalhar, meu filho. Bora, pega aí. Então o Corinthians tem uma folha muito alta e gastou bastante esse ano para montar esse time. Então vamos falar do Cássio, mostrar as declarações do Cássio ontem, né? Logo após o jogo, nós temos arte aí das declarações do Cássio, goleiro do Corinthians. Aí a primeira parte, né? O Cássio falando ontem após a partida para os companheiros que estavam lá na Argentina. Eu vou estar aí, sou o capitão do time, o jogador mais velho, estou aí. Às vezes é difícil, tem questão do ser humano. Eu erro e não me eximo de erro, falo mesmo. O treinador é quem decide, o presidente é quem decide. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se eu não estiver agradando, para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma um gol de pênalti, a culpa é do Cássio. Sou honesto nas coisas que falo. Tenho humildade de saber quando erro. Aí tem a segunda parte das declarações ontem do Cássio. Eu sabia que esse ano sairiam muitos jogadores. Eu era um dos mais velhos ano passado. Mas tinha o fulano, ciclano. Eu fiquei um dos mais velhos. Sabia que a cobrança seria grande. Errei sim, mas parece que tudo de errado no Corinthians é culpa minha. Se eu sou o maior culpado, talvez seja o momento de sair e seguir meu caminho. Não é questão de faltar confiança. Eu tomei um gol que era defensável. Depois fiz um monte de defesas. Se eu tomo um gol de pênalti hoje, a falha é minha. Estou indo até em psicólogo, psiquiatra, está ali F, né? Está difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Estou pagando a conta há muito tempo, né? Foi uma parte aí das declarações do Cássio, né? Ele que
saiu após o jogo. Ele realmente, para mim, foi mal no gol, poderia ter feito coisa melhor. E tem falhado, mas tem sido duramente criticado, principalmente nas redes sociais. Não, mas o Corinthians sofre tanto que quando os caras estampam na cara do gol, o Cássio sempre pegou. Sim, sim. E quando não pega, aí é por isso que ele deve estar sofrendo. Você falou, pênalti se não faz, a culpa é minha se não faz o gol. Deve estar sofrendo por isso, professor. E tem mais uma vez uma coisa, eu estava falando ontem com um amigo que vai aos jogos do Corinthians com frequência, e ele falou assim, no estádio não é igual na rede social, né, para variar. No estádio ele não tem sido xingado, ele tem recebido o apoio normal. Na rede social é que é aquela coisa de sempre, né, todo aquele carnaval, todo aquele escândalo que acaba tendo uma voz grande e está chegando no jogador, está chegando no Cássio, né, Zé? Primeiro, parabéns ao Cássio. Sim. Eu vi uma pesquisa há algum tempo atrás, eu não vou me lembrar dos números reais. Na Argentina, por exemplo, é comum, a sociedade argentina, mais de 90% faz terapia. Vai no psicólogo sem nenhum problema. No Brasil, tem ainda essa barreira, esse preconceito contra isso. Tá aumentando, está melhorando, mas ainda tem muita gente que olha torto. Parabéns ao Cássio. Vê uma necessidade, um momento de muita pressão, um momento que não é bom e procura ajuda. E é isso mesmo. Então, parabéns ao Cássio, que é até um exemplo para a sociedade de forma geral. Precisa de ajuda, procure. Né? Deixa esse negócio de preconceito, quem quiser falar que fale o que quiser, que não tem nada a ver. É algo extremamente natural e necessária na sociedade que a gente vive hoje em dia. Vai para o lado do time do futebol, o lado técnico, eu sei que a gente não deve até desassociar, né? O jogador é um ser humano, você tem que somar as duas coisas, mas se você olhar para o funcionamento da equipe, para o lado técnico e para o momento do Corinthians e do Cássio, eu daria um descanso. Eu colocaria o Carlos... O Tite já fez isso com o Cássio, não foi? Há um tempo atrás, tirou o Cássio, descansou, voltou, não diminuiu o tamanho dele como ídolo no Corinthians, né? Ele voltou arrebentando. Então tira um pouquinho, né? Faz uma preparação melhor, zera tudo e volta. E vai voltar como titular. Isso não vai mudar. Né? E ele é um grande jogador, um grande goleiro. Nada está funcionando. Ah, não, o Cássio precisa dele para segurar aí essa batata quente. Por quê? Né? Os outros jogadores são profissionais. Estão lá também para jogar, para trabalhar. E o Carlos Miguel é um bom goleiro. Então, eu tiraria. Eu faria essa alteração para o bem do time, para o bem do Cássio, na minha visão. Né? Eu sei que tem profissionais lá que podem avaliar melhor porque estão no dia a dia, mas olhando à distância e analisando esse contexto e do futebol, eu faria essa alteração. Né? Deixando claro que o Cássio é o titular do Corinthians, momentaneamente sai do time para se preparar melhor, porque está cometendo falhas que ele não é normal. Na época que o Tite tirou, ele estava cometendo falhas, ele estava tomando gol e normalmente não tomaria. Então, tirou, se preparou melhor, voltou e seguiu a vida com a camisa do Corinthians. Ele está falando até em seguir a vida dele em outro lugar, em sair. Então, eu acho que é necessário que ele saia do time, se prepare e volte e como titular na equipe do Corinthians. Em relação ao futebol do Corinthians, o problema é de difícil solução, porque troca de treinador não adiantou nos últimos anos. Desde o Silvinho, para não voltar muito, o Vitor Pereira foi o único que fez algo melhor como treinador do Corinthians. E nós tivemos a passagem do Mano Menezes com história no Corinthians, né? E não foi melhor, por exemplo, e esse ano não fez melhor do que o Tony Oliveira, o Antônio Oliveira fez agora. E a solução é mais difícil, Vanderlei, porque, vamos fazer o de sempre, vamos trocar o treinador. Não adianta você tirar o Antônio Oliveira e trazer um treinador do mesmo nível. Antônio Oliveira, para mim, né, foi muito bem no Cuiabá, e no Cuiabá, ele falou que tem, sei lá, 100 jogos, muitos jogos, mas ele treinou um time que é muito bem organizado, que está muito bem no futebol brasileiro, pelos objetivos dele, mas o Cuiabá. Ele não treinou o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, né, o Atlético Mineiro aqui no futebol brasileiro. Então, você pode comparar ele aqui, com todo respeito, Wagner Mancini, quem mais aí? Treinadores, assim, de time médio do futebol brasileiro, né, Guto Ferreira, não é solução para o Corinthians. Ele vai conseguir encontrar no mercado um cara de tamanho maior, né, um treinador que chega
Como o Corinthians tentou o Cuca lá atrás e por problemas extracampos ele teve que sair muito rapidamente e não deu, e poderia ter sido sim uma solução, estou falando só da parte técnica ali, como treinador, ele vai conseguir encontrar alguém da prateleira de cima, né? Dorival Júnior, Tite, desse nível no futebol brasileiro, para chegar e com o tamanho dele, puxar o time, defender o time, para ser mesmo, sei lá, alguém com capacidade de falar, agora é comigo, deixa os jogadores em paz aí, nem o Cássio, nem ninguém. Mas eu não sei se o Corinthians consegue trazer. Se sair, ele vai primeiro buscar alguém no mercado internacional, que virou moda agora também, né? Um argentino, e aí não importa o tamanho, se é médio, se é da prateleira do meio, de baixo. Como a maioria não conhece, traz o cara e vão criar uma ilusão. Não, traz isso aí, é melhor do que o que estava aí. Até porque se for trazer no futebol brasileiro, quem é que ele poderia trazer? Muito difícil. Quem é? Você vai falar, no Felipão, aí muita gente, mas tá ultrapassado, é não sei o quê. Tem ligação com o Palmeiras, 3 cacetes já. Isso, já tem ligação com o Palmeiras. Vou trazer... Todo mundo vai contestar, né? E aí vai buscar alguém de fora do Brasil e você vai encontrar problemas também. Um grande treinador internacional vai aceitar assumir o Corinthians? Pagar. Sem condição. Mas isso aí, o Vampeta falou agora há pouco, sem dinheiro para contratar, o Corinthians está faz tempo e não impede ele de contratar, né? Deve e continua. Mas aí o Matias Rojas foi pro time do Messi. Foi. 40 ainda vai ter que receber A FIFA liberou ele para trabalhar. Sim. Né? Mesmo sem a solução. Mas vai ter que. O Corinthians vai ter que dar o dinheiro para O Corinthians não cumpriu o E que não é negócio de Você vai mandar o Mano Menezes foram 12 milhões? Mas esse processo. Matias Rojas vai tomar uns Esse 20 processo milhões da FIFA envolvendo o Corinthians, Matias Rojas, não terminou. Continua lá jogando. Vai, daqui a pouco vai sair. Mas ele está liberado para jogar enquanto se resolve, para não ficar sem trabalhar. Né? O Corinthians vai ter que pagar alguma coisa, que o Corinthians que não cumpriu a parte dele, né? Ele vai ser pesado. Né? Prepara aí uns 20 milhões aí, Bruno. É por aí. Sim. Com 3. O cara com 3 meses aqui deu 5 milhões. 3 meses, imagina uma decisão dessa. São uns 15, 20 milhões, certeza.